do Francisco. Acho que é muito importante dividirmos este tema num conjunto de partes. Em primeiro lugar, temos de falar do absurdo propriamente dito que está aqui em causa. O que é que está por detrás deste castigo imposto pelo Conselho de Disciplina ao Francisco J. Marques? É um tweet do Francisco que diz, literalmente, passa a assinar um tweet, uma publicação na conta de Twitter Francisco J. Marques, que diz: prendam-nos. Enquanto não os prenderem, isto vai continuar a ser a palhaçada de sempre. É isto que é o tweet do Francisco. Ora, na sequência desta publicação, o Benfica sentiu-se, sabe-se lá porquê, porque na verdade nem sequer é mencionado no tweet, portanto o sujeito é omitido, mas o Benfica percebeu que era dirigido a si, ou pelo menos subentendeu, o que demonstra, e isto é uma subtileza muito curiosa, que sabem muito bem quem é que é preciso prender para que... ato falhado. É um ato falhado, sem dúvida, mas é também um ato falhado do Conselho de Disciplina, que imediatamente acudiu às pretensões do Benfica, que participou em relação a este tweet e que veio validar, no fundo, esta suspensão pretendida. O Futebol Clube do Porto e o Francisco, obviamente, não aceitam este castigo imposto pelo Conselho de Disciplina, como aliás o Francisco já teve a oportunidade de dizer. E recorre dele para a instância superior, que é o TAD. Mas esse recurso já realizado não tem efeito suspensivo. Portanto, durante... Ao contrário do que acontecia antes. Ao contrário do que já aconteceu no passado, exatamente. Sim. Portanto, a partir do momento que a sanção é imposta, ela começa a fazer efeito, independentemente da pessoa que é alvo dessa sanção, recorrer ou não recorrer. Pois eu acho que devia ter efeito suspensivo e faz todo sentido que tenha efeito suspensivo por diversas razões. Primeiro, porque há um lastro de decisões, quer no tempo longo, quer recentemente, de atos falhados, como dizias há pouco, por parte deste órgão que é o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. E não é preciso ir aos tempos do Dr. Ricardo Costa, não era Conselho de Disciplina, era a Comissão Disciplinar da Liga, mas não é preciso ir a esses tempos para perceber atos falhados. Quer dizer, lembramos-nos todos, por exemplo, da suspensão do Hulk, do Saponaro, tudo decisões que vieram a ser revertidas passado alguns meses, do próprio processo Apito Dourado, que passado, nesse caso, alguns anos, veio a ser completamente destruído do ponto de vista jurídico. Mas podemos nos recordar, por exemplo, na semana passada, eu não sei se isto chegou a ser já noticiado ou não, houve um recurso do Futebol Clube do Porto em relação a um castigo imposto também pelo Conselho de Disciplina, a uma coisa em que responsabilizava o clube por comportamento de adeptos, ou que era uma coisa desse âmbito. E, portanto, o recurso do Futebol Clube do Porto para o Tribunal Central Administrativo foi aceito, foi dado provimento e foi, no fundo, anulada a decisão do Conselho de Disciplina, nesse caso, que era também à qual era dada a razão por parte do TAD. Mas recordamos, e num caso bastante semelhante a este do Francisco, do caso de Rui Gomes da Silva. Eu sou completamente insuspeito, quer dizer, estamos a falar de uma pessoa que é um dos símbolos do nosso principal rival. Lembramos quando o Conselho de Disciplina, em 2016, também impôs a Rui Gomes da Silva um castigo por palavras que ele proferiu no programa em que participa na SIC Notícias o dia seguinte. Sim. Na altura até se dizia que era o próprio Benfica que estava por trás desse castigo. Não sei se era ou se não era, isso é lá com eles, mas é bastante provável. Um género de ajuste de contas. Uma espécie de ajuste de contas. É bastante credível que assim seja. Mas, no fundo, o Conselho de Disciplina pretendia castigar um comentador de televisão por palavras por ele proferidas. E isso é uma coisa absolutamente inacreditável, insensata. Obviamente, também nesse caso, a decisão acabou por ser anulada mais tarde. Nesse caso, pelo TAD, e o Conselho de Disciplina teve de recuar. Portanto, estamos constantemente a assistir a casos deste género em que o Conselho de Disciplina toma decisões juridicamente inválidas, insustentáveis e depois, mais tarde, acaba por recuar. A questão aqui é a questão dos timings, do calendário, no fundo, Sim, da aplicação e dos recursos. Ora, o que aqui está em causa é que esta decisão do Conselho de Disciplina em relação ao Francisco, como outras idênticas no passado, elas são, obviamente, e muito descaradamente, digamos assim, ilegais. Elas colidem com direitos fundamentais, designadamente com o direito da liberdade de expressão. Porquê? E isto, acho eu, é mais ou menos
óbvio para qualquer pessoa. Isto está acima de qualquer rivalidade de clubes, não é por ser o Futebol Clube do Porto, ou o Benfica, ou o Sporting, ou qualquer outro clube. Temos de ter a maturidade para discutir estas coisas para lá de rivalidades clubísticas. O direito à liberdade, o direito à expressão livre, digamos assim, é um direito que está previsto na própria Constituição. É uma coisa que diz respeito à relação entre cidadãos e o Estado. O Conselho de Disciplina é um órgão disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, no caso, que é uma associação de direito privado. Portanto, o Sr. Dr. José Manuel Meirinho, a Federação Portuguesa de Futebol e o Conselho de Disciplina estão a usurpar funções públicas que devem pertencer, pela sua natureza, ao Estado e não a associações de direito privado, ainda com estatuto de interesse público, que para o caso é absolutamente irrelevante, e estão a usurpar essas funções que não lhe cabem, no fundo, para exercer um castigo, para exercer uma sanção que não pertence ao foro da Federação Portuguesa de Futebol e do Conselho de Disciplina. O artigo 39º do Regulamento Disciplinar da Liga fala em inibição da intervenção pública. Isto é uma aberração sob todos os pontos de vista. A Federação Portuguesa de Futebol, o seu Dr. José Manuel Meirinho, não tem o direito de inibir quem quer que seja de intervenção pública. Portanto, obviamente, isto colide com direitos que são direitos fundamentais. Claro que, e alguns dos nossos adeptos podem questionar-se, porque é que o Francisco ou o Futebol Clube do Porto não se limitam a não cumprir o castigo imposto. Esta é uma questão pertinente que, confesso, que eu próprio coloquei a mim próprio quando fiquei a saber deste castigo. Sim. A verdade é que o próprio regulamento, aprovado pelos clubes, ou não por todos os clubes... Essa também é outra questão, não é? Que os clubes também aprovaram esse regulamento, sim. O próprio regulamento prevê que, no caso de haver incumprimento, é a própria equipa, no caso do Futebol Clube do Porto, que sofre uma penalização de perda de pontos diretamente. Sim. Pode perder pontos. Ou seja, pelo facto do Francisco J. Marques aparecer aqui hoje, podia resultar para o Futebol Clube do Porto numa penalização tão grande ou maior do que clubes andarem a corromper adversários ou árbitros, etc., no geral, teoricamente. Portanto, é nesta artimanha jurídica, digamos assim, de calendário, portanto, vem o castigo, coloca-se o recurso que não tem efeito suspensivo, a resposta ao recurso pode vir muito depois, porque sabemos que os calendários da Justiça Civil não são equivalentes aos calendários da Justiça Desportiva, pode vir muito depois do castigo estar cumprido e, assim, cumpre-se tudo, fica tudo resolvido, quando temos aqui, claramente, uma aberração do ponto de vista dos direitos e uma aberração do ponto de vista jurídico. Mas há aqui uma outra questão, que é nós temos de ter em conta, e esta é uma questão fundamental do meu ponto de vista, quem é que é o Francisco J. Marques. O Francisco J. Marques é diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, é funcionário do Futebol Clube do Porto, mas é muito mais do que isso. É a pessoa que assumiu a dianteira num combate, que é um combate de natureza política desportiva, ao longo do último ano, essencialmente. E nós não podemos ignorar esse facto no momento em que analisamos este castigo. Tal como não ignoraram certamente esse facto as pessoas que decidiram em relação a este castigo no momento em que o decidiram. Portanto, tiveram certamente em conta aquilo que estava aqui em causa. O Francisco pôs a descoberto aquele que é provavelmente o maior escândalo da história do futebol português. Eu considero assim e muita gente mais considera. Portanto, quando se está a castigar o Francisco J. Marques, não se está a castigar propriamente um funcionário do Futebol Clube do Porto de forma neutra, está-se a castigar também aquela pessoa que deu a cara por este combate. Por fim, aquilo que está a acontecer é, obviamente, a calar-se coercivamente aquela que é a voz mais ativa e mais corajosa no combate contra este polvo que tem vindo a ser identificado. E que tem sido a ser revelado. Ao mesmo tempo, há aqui uma certa contradição, ou não é contradição, se calhar é outra coisa, porque nós continuamos, por exemplo, a ver Paulo Gonçalves, que tem todos aqueles casos, que está implicado num escândalo de corrupção, que não pode contactar com outros arguidos, que tem inibições do ponto de vista da justiça, a ser delegado do Benfica
ou a ter uma delegação do Benfica para representar o clube nas Assembleias Gerais da Liga. Isto é uma aberração total sobre todos os pontos de vista, e aquilo que me parece é que a certa altura, era uma coisa que já vínhamos a sentir há muito tempo, desde que o Benfica falava em que era necessário prender o Francisco J. Marques em direto, por exemplo, todos nos lembramos disso, criou-se a sensação de que calar o Francisco era uma emergência nacional. Era um imperativo nacional e que era necessário, de facto, isso acontecer. Pois acabou por acontecer, mas é bom que estas pessoas que estão por detrás disto, que impuseram este castigo e que se calhar poderão vir a impor outros castigos no futuro, tenham consciência de uma coisa. É que no Futebol Clube do Porto, por cada voz que se cala, onde haver 2 que se vão levantar. E se for preciso 3, e 4, e 5, e as que forem necessárias. E se perguntarem aos nossos adeptos, certamente vão se levantar 1000, ou 2000, ou milhares de vozes, porque é assim que nós sabemos fazer a nossa luta. Zé,